E com isso, rapaziada, você tem um problema, que muitas vezes você tem um jogador que tá no banco, não tá entregando. O Palmeiras não está colocando o Veiga numa prateleira de liquidação. Venham, queremos ofertas pelo Veiga. Então, assim, se aparecer uma oferta fora, capaz de abrir uma negociação. Porque uma coisa é clara e óbvia, o Palmeiras continua forte no mercado aí em busca por um zagueiro. Mas como o assunto era Palmeiras, e de ontem para hoje eu tive uma informação nova sobre o futuro do Adrielson. 20 milhões de euros, galera, para a qualidade desse jogador aqui. Bom, rapaziada, então bora conferir aí as últimas movimentações do Palmeiras no mercado. Tem informação importante que o André Hernan, o Bruno Andrade trouxe lá no programa Fala Fonte, né, da ESPN, já deixando aqui os créditos. Informação importante com relação ao Veiga, pessoal. O Veiga indo aí para um adversário direto aqui no Brasil, saindo para o mercado nacional. Enfim, você vai conferir essa notícia. Tem informação sobre novo zagueiro que pode chegar no Palmeiras, ex-Botafogo, enfim. E mais outras informações de mercado, tem Vitor Roque também. Enfim, o vídeo está recheado de informação. Acompanhe até o final. Então, tem mais enrolação aí, né, pessoal? Bora conferir essas últimas notícias do mercado do Verdão. Dali, rapaziada, informação importantíssima. Vou te explicar isso, confere se o seguir está clicado. É o seguinte, o Fábio Vargas e também o TV Espírito de Porco trouxeram a info que o Grêmio volta a ter interesse no Rafael Veiga. O Palmeiras está pedindo 12 milhões de euros, rapaziada, 75 milhões de reais. Isso daí provavelmente já seria com bônus, já teria todas as premiações interessantes para o jogador e também aí pro Palmeiras. O Palmeiras, ele teria que tentar fazer um negócio com o Rafael Veiga, porque é um jogador que, apesar de ídolo, tudo que a gente sabe, entende, o cara levantou 11 títulos, pra mim é um dos melhores meias do Palmeiras que eu vi jogar recentemente. Ele tem um salário muito alto, ele é um ativo muito caro do clube, e com isso, rapaziada, você tem um problema, que muitas vezes você tem um jogador que tá no banco, não tá entregando. O Veiga jogou muito mal em 2025, 2024 foi mais ou menos, mais pra menos, e mesmo assim você tem um jogador que não entrega e a gente paga caro, e ele ocupa um espaço. Ele ocupa um espaço de um ativo que poderia estar dentro de campo. Você liberaria 2 jogadores, Veiga mais um, e traria um jogador estrela, um jogador que tem um salário mais alto até do que eles, mas você juntando 2 salários, você traz um que é top, um que vai entregar muito. A pedida do Luiz Castro, ela é recente. Ele pediu novamente pro Grêmio entrar em conversas com o Palmeiras, mesmo isso já tendo acontecido no final da temporada passada, e não evoluiu, não foi pra frente, até porque devido aos valores. Esses times, cara, esses times aí não são igual Palmeiras e Flamengo, gente. Esses times não são. Às vezes eu acho que a realidade é que o Palmeiras e o Flamengo acreditam que vão vender jogadores pro mercado brasileiro. Esquece. Jogador como o Veiga, pela valorização que o cara já teve no Palmeiras, ele tem que sair e Catar, Emirados Árabes Unidos, tem que jogar nesses lugares, aonde recebe em dólar, o valor é muito alto, qualquer coisa lá de dinheiro aqui vale muito pro nosso, e isso daí é o que acaba motivando o jogador. E claro, muitos clubes do Catar também já tem um campeonato legalzinho, né? Melhorou, tá internacionalizando o campeonato, levando muitos jogadores. E aí, o que vocês acham? Já pensou o Veiga num rival? Eita! Você tem informações sobre Rafael Veiga. Muita gente perguntando assim, Veiga vai pro Grêmio? Veiga vai sair do Palmeiras? O que tem de mais novo do Veiga? A situação dele é que ele tem contrato com o Palmeiras até 2027, mas existem procuras para que deixe o Verdão nessa janela, né, Hernan? A questão do Veiga, assim, ó, vamos lá. O Veiga não está, o Palmeiras não está colocando o Veiga à venda. O Palmeiras não está colocando o Veiga numa prateleira de liquidação. Venham, queremos ofertas pelo Veiga. Isso é um movimento natural de mercado. O que eu tenho de informação é que, assim, para o Rafael Veiga, um negócio para sair do Palmeiras nessa janela seria fora do Brasil. No entendimento do Veiga, porque ele tem um sonho de jogar fora, jogar no futebol europeu e tal. E aqui eu não quero essa pilha de tipo, imagina, o Veiga já passou do tempo para jogar num Real Madrid, num Barcelona. Não estou falando disso, de Real Madrid, de Barcelona. Falando de uma liga europeia, de uma liga fora do Brasil. O Rafael Veiga gostaria de jogar fora, tem esse desejo. Então, assim, se aparecer uma oferta fora, capaz de abrir uma negociação, dependendo de onde for, qual mercado for.
Rapaziada, pois é, o Veiga é aquela história, né? Beleza que ele não tá naquele auge dele, tudo que ele já jogou anteriormente, pode até ser que ele não tá jogando aquela bola toda, mas rapaziada, não sei se é uma boa desfazer do Veiga não, entendeu? Acho muito bom jogador pra, assim, desfazer tão fácil assim, e principalmente, por exemplo, para o mercado nacional, pro Grêmio, por exemplo, o Luiz Castro quer ele lá no Grêmio, né? Vocês viram a informação, acabou de passar aí, enfim... Ele ainda reforçaria, né? O Palmeiras ainda estaria reforçando um rival aí que pode ser direto. O Grêmio tá contratando, o Grêmio promete vir bem estabelecido aí pra nova temporada. Então, assim, já reforçar seu rival ali, né? Reforçar o time adversário que você vai disputar. E o Veiga, cara, por mais que ele esteja não jogando aquele futebol todo, mas olha o que ele fez contra a LDU na Libertadores, né? Principal personagem aí daquela virada histórica do Palmeiras. Então, rapaziada, aí deixa sua opinião aqui no campo dos comentários. No mercado nacional, o próprio Veiga não se empolga muito pelo que eu soube. Porque ele tem uma estabilidade no Palmeiras, ele tem uma história lá, ele é um cara muito querido, é um cara que jogou bastante no sacrifício por questões físicas na última temporada, depois voltou sendo protagonista na reta final ali, quando teve as disputas de títulos. Então é um jogador que tem, assim, muita moral dentro do Palmeiras, é um jogador que é muito importante pro grupo do Palmeiras e tem contrato. Então, assim, ninguém tá colocando o Veiga ali um selo na testa dele, ó, promoção, estamos vendendo, está à venda. Então é uma situação que é de mercado, é natural, e eu entendo que o Veiga está satisfeito lá no Palmeiras, mas se pintar alguma coisa fora, aí é diferente a conversa. Aqui muita gente falando de Palmeiras, antes de a gente entrar no assunto São Paulo, porque eu sei que o Bruno Andrade tem uma mini informação sobre o Palmeiras, que envolve o Palmeiras. Vitor Roque é um cara que está valorizado no mercado, e você apurou, a gente conversando assim nos bastidores, que ele tem procuras do futebol europeu, mas pode sair, a gente sabe que essa janela de transferência é a mais fraca, ele chegou há pouco tempo no Palmeiras, mas ele pode sair ou não? Não. Vitor Roque não sai do Palmeiras. Mas tem o Chelsea que está de olho, o interesse do Chelsea. Tá de olho mesmo? Ele está numa lista de jogadores observados pelo Chelsea. Tá. Essa é a real. O Chelsea observa um mercado brasileiro de jovens jogadores, olha o mercado argentino de jovens jogadores, e nessa questão de observar o mercado brasileiro, o Chelsea tem ali o Vitor Roque como um jogador que se destacou na última temporada, fazendo gol, sendo convocado e tudo mais. Jogador que já teve uma ida para o Barcelona. Então, todas essas informações, elas estão no Chelsea e, de fato, eles observam. Tem proposta? Não tem proposta. Tá. Tem negociação? Não tem negociação. Com o Palmeiras e nem com o staff do Vitor Roque. E o que me garantem do lado do Vitor Roque é que ele não sai do Palmeiras. Então, assim, esqueçam, Vitor Roque não vai sair do Palmeiras. É doido, esquece mesmo. Esquece mesmo. Imagina Vitor Roque sair do Verdão. Não dá não, rapaziada. Não dá não. Você tá doido. Que nem o Hernan disse aí, pode esquecer essa história aí. Vitor Roque não faz nem sentido ele sair. Não faz o menor sentido. Essa é a informação. Porque o Bruno Andrade, dando aquela pincelada de Palmeiras que você tem, envolve um zagueiro que o Palmeiras queria ou ainda quer, que é o Adrielson. Eu não vou dizer que o Palmeiras quer ou queria, mas era um nome ali dentro. Depois era uma questão de tentar entender melhor qual foi o processo. Se foi o Palmeiras que procurou, se foram intermediários, agentes que ofereceram, porque uma coisa é clara e óbvia, o Palmeiras continua forte no mercado aí em busca por um zagueiro. Ontem, claro, não custa lembrar também, o Inter Miami anunciou oficialmente é um pouco redundante no jornalismo, mas é isso. O Inter Miami contratou o Mikael, menos um zagueiro então à disposição do Abel Ferreira, que já vinha procurando um zagueiro mesmo com o Mikael à disposição. O Adrielson, ex-Botafogo, que foi um nome comentado ali dentro, mas longe de ser a preferência, trazendo aqui uma ordem hierárquica da situação do eixo defensivo do Palmeiras, a gente pode colocar o Nino, o Ibañez, Joaquim, enfim, entre outros jogadores que o Palmeiras consultou ou buscou. O Adrielson estava ali no pacote de jogadores que o Palmeiras observava, nem sequer abriu conversas ou negociações. Mas como o assunto era Palmeiras, e de ontem para hoje eu tive uma informação nova sobre o futuro do Adrielson, que necessariamente não passa pelo Palmeiras, mas é uma questão nova. Inicialmente o Al-Ahly pedia 10 milhões de euros para negociá-lo, fosse para o Brasil ou para o mercado mesmo do estrangeiro.
como o Adrielson tem o desejo de sair e houve uma conversa recente entre diretoria e jogador, ou representantes do jogador, há um novo preço mínimo aí para negociá-lo. O valor desceu de 10 para 6 milhões de euros. Então, como o Adrielson já foi cogitado, ou falado, ou analisado entre alguns clubes brasileiros, entre eles o Cruzeiro, o Palmeiras, enfim, entre outros clubes, contratar o Adrielson hoje custa 6 milhões de euros, na cotação atual quase 38 milhões de reais. Então essa é a novidade, não é sobre o Palmeiras, mas sobre um jogador que esteve ali sendo analisado pelo Palmeiras, Adrielson, ex-Botafogo, cujo valor de mercado atual agora é 6 milhões de euros. O Adrielson tem algumas propostas e tem um clube da Rússia que está negociando com o Adrielson. Rapaziada, a gente acaba batendo na mesma tecla de sempre, né? O Palmeiras tá dormindo, cara. Onde é que o Palmeiras tá se movimentando? O Palmeiras, qual que é a prioridade? É um zagueiro. O Palmeiras quer um zagueiro. Então, olha aí a oportunidade. Adrielson, cara, baita zagueiro. Encaixaria como uma luva no elenco. Imagina a dupla aí, Adrielson e Gustavo Gomes. Sensacional. Sensacional, entendeu? Então o Palmeiras tem que se movimentar, tem que correr atrás, porque senão, olha lá, o Corinthians tá possivelmente contratando o Gabriel Paulista, né? Se eu não me engano, Gabriel Paulista, o zagueiro lá. Bom zagueiro. E o Palmeiras que tá precisando de zagueiro, o Palmeiras não se movimenta. Trouxe aqui pra vocês em outro vídeo no canal o Barbosa, também do Botafogo, né? Sendo oferecido aí no mercado. Palmeiras poderia sinalizar com uma proposta, poderia, né, ao menos tentar, enfim. Mas vamos ver o que vai rolar com essa história do Adrielson. O fato é que seria um zagueiraço, né, Palmeiras. E que pode se aproximar nos próximos dias, para fechar. Então, o destino provável do Adrielson é o futebol da Rússia. Informação nova, atualização sobre a questão do Thiago Almada. O Atlético de Madrid já definiu até preço. É esse valor que está aparecendo aí atrás. 20 milhões de euros, informação da BTB Esportes com o César Luiz Merlo. A equipe espanhola vai querer 20 milhões de euros para uma negociação de Thiago Almada. E vamos lá, pelo padrão hoje que está o futebol, o tanto de pereba, de pé de rato aí, que é vendido por 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 20 milhões de euros, galera. Para a qualidade desse jogador aqui, pro futebol que ele ainda tem para apresentar, para mostrar, 20 milhões de euros tá barato, viu? Pro padrão do nosso futebol hoje, dos valores que estão envolvendo, 20 milhões tá barato. É claro que aí você precisa de um diretor esportivo para vender um projeto esportivo e convencer o cara a retornar pro Brasil. Porque provavelmente o cara quer um mercado europeu e isso é natural. Só que com um bom diretor de futebol, um bom projeto esportivo sendo apresentado, com estrutura, colocado na mesa ali, existe possibilidade de um cara desse vir sim. Será que Palmeiras, será que Flamengo, Cruzeiro, alguém vai arriscar uma negociação para esse cara? Bom, rapaziada, então vocês puderam ver aí que o movimento do mercado do Palmeiras, né, tá quente, cara, tá quente, gente saindo, gente chegando, assim, especulações, né, especulações de possíveis saídas e chegadas aí no Palmeiras. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, porque por enquanto, de contratação mesmo, só o Marlon Freitas, né, pessoal? Enfim, de negociação de fato, né, de baita contratação. Vamos esperar aí para ver os movimentos do Palmeiras, mas tem mais informação aqui para vocês com relação à nova possível saída também do Everton, né, pessoal? Então, olha só esse post aqui lá no X, ó. Negociação entre o Everton e Bahia não avança e goleiro seguirá no Palmeiras. Representantes do jogador e clube baiano abriram conversas, mas não chegaram a acordo. Notícia aí do GE, passada aqui também no X, beleza? Então, o Everton aí, né, goleiro histórico do Palmeiras, né, aí não tem nem o que ser dito. Tava nessa especulação, tava nesse vai, não vai pro Bahia aí, né? E agora, essa informação surgindo aí de que realmente não avançou e o Everton segue no Palmeiras então, né? Vamos ver aí se vai surgir algum outro clube interessado, se ele vai talvez ir para outro clube do Brasil ou fora do Brasil, enfim. Fato é que para a próxima temporada agora de 2026, Carlos Miguel titular, né, pessoal? Enfim, não sei, deixa aí a opinião de vocês aí no campo, nos comentários.
Tem mais informação aqui também, dessa vez com relação a Flaco Lopes, pessoal. Olha só essa notícia aqui, ó. Última notícia, clubes do futebol brasileiro e uma equipe da Arábia Saudita monitoram a situação de Flaco Lopes. O atacante agrada pelo potencial e pelo desempenho recente, e já houve consultas iniciais sobre valores e condições para uma possível negociação. O Palmeiras, porém, trata o assunto com cautela e não deve facilitar uma saída nesse momento, né? É óbvio, né? Não é possível que o Palmeiras facilitaria aí a saída de um jogador importante como é o Flaco, né, pessoal? O Flaco que, na verdade, se tornou muito importante nessa última temporada. Fez uma dupla espetacular aí com o Vitor Roque, né? Por mais que não tenha resultado em títulos, mas foi uma dupla de respeito e que promete muito ainda, né? Então, não faz o menor sentido se desfazer dele, pelo contrário, né? O Palmeiras está precisando de contratar ao invés de liberar jogador, não é? Enfim, deixe sua opinião aqui no campo dos comentários. O que você achou dessa situação aí do Flaco aí? O que você acha do Everton? Deve continuar no Palmeiras? O Palmeiras deve manter ele para goleiro reserva ali, imediato do Carlos Miguel? Ou talvez ser titular, na sua opinião? Enfim, vai no campo dos comentários aqui embaixo, deixa sua opinião à vontade, bora debater aí. É sempre top demais o nosso debate aqui no campo dos comentários, beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal, dá aquela força. E se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa também o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos do canal, tá sempre antenado, tudo que tá acontecendo com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!